Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, somente o versículo 28, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Grande Deus, eis-nos aqui para que a tua glória seja mantida nesta nave de templo e na vida daqueles que estão cultuando virtualmente. Ó Senhor, que nesse dia, onde aconteceram justas homenagens, as tuas filhas se sintam assim, agradecidas porque foram privilegiadas. E como está propondo o nosso tema, que elas se sintam agraciadas. Não só Maria foi agraciada, mas com toda certeza a mãe de grandes homens foram agraciadas. Porque essas mães receberam o galardão mencionado no Salmo 127. Nesse tempo tão terrível, aonde o inimigo quer limitar ao máximo a chegada de pessoas importantes no planeta Terra, através de aborto, através de perversões sexuais, que neste dia esteja acontecendo em todas as nossas tribunas uma celebração da família que o Senhor instituiu, em nome de Jesus Cristo. Que as tuas filhas se sintam valorizadas, não por meros artistas que estão por aí afora, introduzindo toda esse liberalismo, mas se sintam realmente valorizadas pelo Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com as tuas filhas. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Salve, agraciada. E é interessante notar salve, agraciada como uma contradição, que somente acaba sendo viável através da licença poética. Por quê? Porque essa agraciada, o que é graça? Graça é favor imerecido. Mas a agraciada é precedida por essa sugestão ou por essa sentença, né? Salve, agraciada, mostra que existe mérito numa mulher. E isso tem total coerência com o que está no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, o seu prêmio. Então, o que acontece na chegada de um novo ser humano no planeta Terra? Deus olha, por aquilo que está no Salmo 127, acontece exatamente isso, né? Eu estava até comentando, aconselhando um casal agora há pouco, e a gente tem que entender que Geneia, quando Jesus usa, a quem compararei essa geração? Quando Pedro diz, vós sois a geração eleita, ele usa o termo Geneia. Geneia quer dizer pessoas que vivem num determinado tempo. Então, pelo projeto de Deus, eu tinha que nascer exatamente no
em 18/3/1953. Esse é o meu tempo. Tem projeto de Deus disso tudo. E a minha maravilhosa mãe se colocou à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, pronto. Então, olha só, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E aí passa para a parte do homem, mas hoje não é dia dos pais, aliás, não foi, o dia dos pais, mas o dia das mães. Mas para a parte do pai diz, vamos recitar todinho, vamos lá. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, o guerreiro, o homem, pega a aljava, ou pega a flecha que está na aljava, coloca no arco e lança. Então, a questão vocacional, a questão do acerto em relação ao para quê da chegada de um novo ser no planeta Terra é de incumbência do pai, mas da mãe de ser porta de entrada. Mãe que está me ouvindo, valorize-se. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo de muita truculência, feminicídio, tanta coisa acontecendo. Eu nunca vi os homens serem tão assim, induzidos pelo inimigo. Quando eu falo indução, eu estou falando uma das 3 modalidades de Satanás na questão da violência. O Salmo 72 fala: ele libertará as suas almas do engano e da violência. O engano é obsessão, manipulação e alienação. Na violência, é possessão, opressão e indução. Então, os homens estão sendo induzidos realmente a serem violentos, truculentos. E quantas coisas nós estamos vendo aí de mortes seguidas por suicídio, inclusive. Agora, o Jesus disse: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: eu entrei pela porta. Eu entrei de maneira correta no planeta Terra. Quando João diz, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ele está falando que ele entrou de uma maneira correta. O Espírito Santo fecundou um óvulo de Maria e ele teve essa evolução todinha dentro do ventre de Maria e veio à luz. Quem é a porta? Maria. Por que ela ouve do anjo, salve a agraciada? De tantas mulheres no mundo, você foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador da humanidade, para ser a porta de entrada do Salvador da humanidade. Olha a importância. Você não sabe. Toda vez que a gente apresenta uma criança aqui, a gente fala assim, eu falo, não sei quem eu estou segurando aqui, na hora da oração. Eu posso estar segurando aqui um grande cientista, um grande missionário, um grande matemático, sei lá, coisa boa para a humanidade, para abençoar o planeta Terra, para abençoar a sociedade humana. Quando Jesus diz que não entra pela porta é ladrão e salteador, ele está falando que aquele que quer dominar o mundo, que enganou utilizando o corpo de uma serpente ao primeiro casal, ele não entra, ele é espírito, ele não entrou aqui no nosso planeta pela porta, ele é um espírito, ele é intruso, ele é ET mesmo. Por quê?
Porque quem é terráqueo mesmo entra pela porta. E Jesus, ele entrou pela porta. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Eu estou falando de Jesus, mas agora você pega, você mãe, e vai pensando, quem que você trouxe para o mundo? Quem que você colocou no planeta Terra? Imagine a alegria daquela mãe, daquela menina, que foi levada como serva, como escrava lá na casa de Naamã. Quando essa menina, no tempo certo, na hora certa, ela diz para o comandante sírio: olha, se o meu Senhor fosse na minha terra, o profeta daria um jeito nessa sua lepra. Na hora certa. A alegria da mãe daquele menininho que levou um lanchinho. Falou: mãe, eu estou indo e vou lá, o pessoal vai ouvir Jesus e eu vou lá, eu gosto de ouvir Jesus. Aí, certamente, a mãe falou: não, mas não vai demorar, você precisa levar um lanchinho para comer lá, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aí chega na hora certa, o Senhor requisita os 5 pães e 2 peixinhos e Ele disponibiliza. E a partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos, foi o quê? Foi trazida à realidade, à existência, comida para mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Já pensaram a alegria da mãe, se é que ela avaliou a ação do seu filho, o homem do cântaro, para o qual se dirigiram os discípulos, dizendo: onde é o lugar onde nós vamos nos reunir? E ele já estava esperando no lugar certinho, na hora certa, no tempo certo, nem antes nem depois. E foi lá e disponibilizou o cenáculo para eles. Mãe, você viabilizou a chegada de gente importante no planeta Terra. Olha, o problema todo do planeta Terra está em quem não entrou pela porta. O apóstolo São Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A música do Roberto Carlos, que muita gente achava que era até gospel, né? Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou, e era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Pode parar. Meu Jesus entra pela porta. O que não entra pela porta é ladrão e salteador. Eu sei que ele está ouvindo nesse instante, mas os homens, os seres humanos, têm que acordar para essas coisas. Olha só, salve agraciada, você foi escolhida. Você nem sabe que o seu filho poderá fazer. Às vezes, uma ação não valeu todo o sofrimento de 9 meses, naquele período de guerras, e tantas lutas, tantas dificuldades do povo israelita, para essa mãe dessa menina que foi lá, levada escrava para a casa de Amã. Não valeu a pena? Ela fala e o comandante entende, atende e vai lá. E lá encontra com o profeta diz: vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele falou: o que é isso? Os rios lá
Na Síria são muito mais limpos que esse rio cheio de água toda barrenta. Aí foi conversar com os assessores dele e falou, olha, não era melhor? O negócio é sério, você está aí com lepra. Se não é melhor você atender? Aí ele vai lá, mergulha 7 vezes e sua pele fica como a pele de uma criança. O Senhor, Ele trabalha muito mais em termos de qualidade do que de quantidade. É lógico que a gente tem a questão do... algumas pessoas têm sido, assim, induzidas, né, a uma sequência. Né? Minha nora trabalha com uma pessoa que acha que não deve evitar filhos, e os filhos estão chegando. Mas, veja bem, multiplicar, crescer e multiplicar e encher a terra. Eu casei em 1975, minha filha nasceu em 1978, meu filho em 1981. Já multipliquei, atendi. Um filho só já alcança essa máxima. Sabe, e mais o que você tem que entender, Deus trabalha muito mais com qualidade do que quantidade. Imagine os filhos de Jessé, toda aquela renca de filho, e aí, qual é o que vai realmente ter um coração totalmente sintonizado com o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus. O pequenino Davi. E essa mãe, imagina a realização dela. As pessoas usavam dizer isso, né, para algumas pessoas para algumas mães, né, ou para as pessoas bem-sucedidas na vida, os chamados hoje os cases de sucesso, dizia assim, bem-aventurado são os seios que te amamentaram. Porque todo homem bem-sucedido, os grandes homens, e a gente vai ver na galeria dos heróis da fé, lá você vai ver em Hebreus 11 uma galeria, todos eles foram filhos. Vidas que começaram com a fecundação de um óvulo, mas que pela narrativa, ou melhor, pela própria... pelo próprio diagnóstico do Salmo 139, né, que a gente chama de tomografia existencial, antes de tudo, a pessoa já tinha sido planejada por Deus. Você já parou, mãe, para imaginar isso? Deus disse para Jeremias, antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Lógico que parece loucura falar isso num tempo onde as meninas estão engravidando sem saber o nome do garanhão lá. Olha, vejam a situação. O homem é um ser biopsicossocial. Então, o que o leva? Antes de tudo, o homem era um ser biopsíquico. Ele era sustentado por um bipé, e um bipé não dá sustentação existencial, e Deus analisou isso e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, ou seja, aquilo que está faltando. E aí completa o tripé de sustentação existencial, e o homem passa a ser um ser biopsicossocial. Então, o que leva uma pessoa a procurar
alguém do sexo oposto. É a questão social e não a questão biológica. O que está acontecendo no planeta Terra? Eu quero, assim, sem medo de errar, dizer que as justas homenagens de hoje são para as verdadeiras mães e não para essas meras fecundadoras aí. Muitas que saem pelas baladas da vida e estão engravidando meninas. Nós estamos vivendo num tempo em que a libido está sendo adiantada. É um fato assim sociológico, antropológico, que tem que realmente ser trabalhado por quem é sério em administração pública, em administração eclesiástica. Tudo isso tem que ser trabalhado. Olha o que está acontecendo. Agora, quando Deus olha, quem é no planeta Terra a pessoa mais digna para eu colocar o meu filho? Quem seria essa? É por isso que ela ouve a dignidade. Uma mulher que ouvia tudo e guardava tudo no seu coração. Uma mulher que se preocupa, inclusive, com a própria situação da sociedade. Pois, quando ela está num casamento, no primeiro milagre de Jesus, ela, ali, sendo um tipo da igreja, diz: "Ô, filho, acabou o vinho da festa." E ele, naquele instante, olha para ela e não a vê como mãe, mas vê como um tipo da igreja e diz: "Mulher, ainda não é chegada a minha hora." Porque a igreja precisa saber a hora dela intervir nos problemas da sociedade. Mas na hora certa, quando as pessoas tiveram assim, a noção do problema que estava instalado naquela festa, aí sim, falou: agora é a hora de eu atuar. E na hora certa ele atuou. E aí o que ele fez? Falou: tá bom, eu quero que vocês tragam essas talhas. Logicamente, vocês devem lavar essas talhas, porque elas são usadas na purificação. Lava a talha, enche de água limpinha, e a partir dessa água limpa, o problema de vocês estará resolvido. Então, aí você vê que essa mulher, ela não tinha outra para ser aquela que poderia colocar a pessoa importante no planeta Terra. Eu paro aqui para perguntar: quantas mulheres pensam nisso? Quantas mulheres pensam na qualidade de quem vai trazer ao mundo, ao planeta Terra? Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Deus está dizendo assim: olha, isso aqui é meu, estou te dando aqui, cuida dele. E você é uma agraciada, porque o termo é galardão, é presente mesmo. Dentre tantas mulheres, eu te escolhi para você ser mãe desse. Olha só, antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. Isso fica tão claro que as três mulheres mais importantes da história de Israel eram estéreis. E Deus falou: eu vou colocar, através de vocês, homens importantes, patriarcas, nessa
nação que eu formei a partir de Abraão. Sara, Rebeca e Raquel. E aí, quando chega para Maria, falou, mas como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer isso se eu estou comprometida com José? Mas apenas é um comprometimento da nossa cultura. Já existe um acerto entre nossos pais de que eu devo ser esposa de José. Mas nós ainda não tivemos nenhuma conjunção carnal, nem vamos ter, a não ser no momento que fomos considerados, declarados casados. Aí vem a orientação, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, pelo que o santo que de ti há de nascer, há de ser chamado Salvador da humanidade. Então, queridas, salve a agraciada, glorifique a Deus, sabe? E essa mensagem também tem a intenção, viu, mãezinhas que estão chorando aí, assim, nos cantos, aí, reclamando de seus filhos. Por que você não trabalha essa parceria com Deus? Pô, esse meu galardão, esse meu presente está me dando uma mão de obra, Senhor. Só Deus pode me ajudar, só o Senhor pode me ajudar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele muda, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, de repente, a gente começa a ver histórias lindas. Uma amiga minha, muito usada por Deus, ela chorava e, às vezes, ficava revoltada com a filha. E ficava até chateada comigo porque ela achava que eu dava razão para a filha. Falei, não estou dando razão, mas eu estou vendo que Deus tem um grande ministério na vida dela. Vamos fazer a parte humana, que é de Deus vai ser feita. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. E ela se tornou uma das maiores capelãs prisionais que eu já conheci. Missionária. Agora, quem não acredita nessa parceria não pede para Deus. Mas você tem que entender, e você tem que acreditar nessa palavra assim. Olha só, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Você é agraciada assim. Você é agraciada assim. Lógico que Maria, em um grau máximo, porque ela trouxe ao mundo o Salvador da humanidade, entrou aqui legitimamente. Ele é absolutamente Deus, mas ele é absolutamente homem. Portanto, tem condições para ser o Salvador, ser o mediador entre Deus e os homens. Ela devia agradecer todos os dias, Maria, sorriso até o canto da orelha, assim, todos os dias, porque ela foi o quê? Agraciada. Agora, trabalhe. O que está faltando para você se sentir agraciada? Conte com essa parceria com Deus. Os filhos são herança do Senhor. E quando eu falo filho, estou colocando sempre no sentido masculino, mas filha também. Tanto que eu falei aqui da menina que foi lá, e ninguém sabe o nome dela, mas ela passou para a história de Israel. Ela está na história de Israel em alto e bom tom, né? Então, queridas, sinta-se nesse dia assim, alcançada pelo olhar do Senhor, e o Senhor está dizendo para você: eu quero te ajudar.
eu quero te ajudar. Faça a sua oração assim. Porque muitas vezes eu ouvi minha mãe dizer, não só minha mãe, meu pai, nas orações na madrugada, ele falando assim: ajuda-me a cuidar dos filhos que tu me deste. Isso é estabelecer uma parceria com Deus. Então, a partir de hoje, a partir de agora, eu sei que nós vamos ouvir testemunhos de pessoas. Começa agora uma retomada do projeto de Deus para os filhos das agraciadas. Amém?